Espírito e a noiva dizem vem. Discípulos de todas as nações, ele vem. Ele vem. Espírito e a noiva dizem vem. De fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, nós louvamos muito ao Senhor por tudo que já temos desfrutado da parte de Deus nesse dia maravilhoso que Deus está nos concedendo de estarmos aqui reunidos na sua santa presença. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Gerson Ferreira, pastor Samuel e todo o ministério da Igreja do Senhor aqui em Vitorino Freire, pela boa acolhida que temos recebido aqui durante esse dia, e a todos os nossos companheiros que nos visitam, durante esta conferência. Pastor Natanael, que chegou agora por último, que Deus abençoe o nosso companheiro, e a todos os demais que estão desde pela manhã. Que esse momento possa ser um momento muito proveitoso na vida de todos nós. Meus amados, é a nossa última plenária da nossa conferência aqui em Vitorino Freire, e o meu tema é um tema que eu considero muito importante dentro do conjunto de temas desenvolvidos nessa conferência. São cerca de 7 temas que nós estamos trabalhando. Claro que numa conferência como essa não dá para se trabalhar todos os temas, mas o material está ficando aí para os irmãos consultarem e com certeza se edificarem em Deus. O meu tema está na página de número 9. Página de número 9, nós vamos falar sobre o tema avançando em tempos de crise financeira. Avançando em tempos de crise financeira. Aleluia. Meus irmãos, eu considero esse tema um tema de grande relevância, não só para o contexto da obra missionária, mas para o contexto de toda a obra de Deus. E não apenas para o contexto da obra de Deus, mas para o contexto da nossa vida pessoal, da nossa vida individual, da nossa vida como pessoa e como crentes que somos em Jesus Cristo nosso Senhor. E nós vamos nos debruçar por alguns minutos, irmãos, no desdobramento dessa temática. E eu espero em Deus que Deus seja generoso conosco neste final de conferência, trazendo luz ao nosso entendimento diante dessa temática que é tão importante, meus irmãos, para todos nós. Eu quero ler um texto que estará aí na nossa introdução. Marcos capítulo 12, o verso de número 17, é um texto muito conhecido, e no desdobramento dessa temática, nós estaremos falando sobre alguns princípios divinos de contribuição financeira, e eu vou explicar aos irmãos por que nós vamos seguir nesta linha. Marcos capítulo 12, o verso de número 17. Quem já encontrou, diga amém. Como você está sentado há um bom tempo, vamos ler esse texto em pé, em nome de Jesus. Se alguém tiver com sono aí, que eu acredito que isso possa acontecer com alguém, A mensagem foi tão boa que foi difícil para a gente sentir sono. Mais tarde assim, já domingo, a gente sente o relaxamento do corpo. Diz a palavra de Deus: e Jesus respondendo disse-lhe: dai pois a César o que é, e a Deus o que é, e maravilhavam-se nele. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus esta tarde. Amados, eu quero iniciar esta reflexão
refletindo com os irmãos. Refletindo com os irmãos. Eu não quero inicialmente fazer nenhum juízo de valor, mas eu quero chamar a sua atenção para algumas reflexões. E neste primeiro momento eu pediria que ninguém se manifestasse, que essa reflexão fosse uma reflexão introspectiva, fosse uma reflexão que nós façamos conosco mesmo. Quem aqui dos irmãos quer dar? Entenda a indagação. Quem aqui dentre nós quer dar, repartir e ajudar os outros com os bens que temos? Será que nós estamos dispostos a dar, repartir, ajudar os outros com os bens que temos? Quem quer dizimar fielmente ao Senhor de todas as suas rendas? Quem está disposto aqui a de fato dizimar a Deus fielmente de todas as suas rendas? Porque às vezes, irmãos, a gente tem várias fontes de renda, mas a gente dizima apenas de uma. Às vezes o irmão é fazendeiro, mas ele só dizima do leite. Às vezes o irmão é funcionário público, mas ele tem várias casas de aluguel, mas ele só dizima do salário do funcionário público. Quem aqui quer dizimar fielmente ao Senhor de todas as suas rendas? Quem quer ofertar a Deus em todas as campanhas da igreja, contribuir com a missão, construção, campanha esta e aquela, e isto proporcional ao que nós temos? Inicialmente eu estou trazendo a nossa reflexão, reflexões no campo do desejo, do querer. Será que nós temos esta vontade interior? Será que nós temos essa disposição interior? Mas eu quero ir mais à frente. Quem aqui quer ser abençoado por Deus financeiramente e ter condição financeira? Quem aqui quer ser abençoado financeiramente por Deus e ter condição financeira? Qual o pecado em ter condição financeira? Será que Deus quer crentes ricos na sua igreja? Será que Deus quer crentes ricos na sua igreja? Destas várias indagações, qual delas você conseguiria responder neste momento? Há em você um desejo íntimo de dar, de repartir, de ajudar os outros com o que você tem hoje? Você estaria disposto a dizimar fielmente ao Senhor de todas as suas rendas? Há essa disposição interior em você? Você deseja fortemente contribuir em todas as campanhas da igreja? Você deseja ser grandemente abençoado por Deus financeiramente? Meus irmãos, eu estou trazendo essa reflexão aos irmãos para dizer a todos que algo, pastor Gerson,
tem me trazido uma certa preocupação no campo das finanças e da contribuição financeira da Igreja do Senhor nos nossos dias. O pastor Samuel está me ajudando aqui com uma proposição muito boa. Ele está dizendo que quem tem gado e dizima só leite, o couro ele vai levar nas costas. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Foi boa. Meus irmãos, olhem para cá. Eu estou trazendo estas reflexões aos irmãos para externar a vocês, meus amados, com toda a franqueza do meu coração, uma preocupação, companheiros pastores, que tem vindo fortemente ao meu coração nesses últimos dias. E eu confesso para vocês que esse tema, contribuição financeira para Deus, tem sido um dos temas que eu tenho me debruçado sobre ele nesses últimos dias. Principalmente porque eu estou convivendo com uma situação, no contexto de missões, que eu convivo diariamente com desafios que estão além das nossas possibilidades. Eu não estou me referindo, e nós vamos falar sobre isso aqui, sobre as possibilidades divinas. Eu estou dizendo que eu me deparo com os desafios a cada dia. E a preocupação que tem vindo ao meu coração é esta. Vocês já perceberam que muitas vezes, em nome de combater os excessos da meninice na igreja, da malandragem, como diz o pastor Pedro, que lamentavelmente tem muitas pessoas que se utilizam do expediente, dos dons espirituais para levar vantagem, começam a dar profetadas por aí para puxar dinheiro das pessoas. E vocês já perceberam que muitas vezes nós, líderes, pastores, na nossa boa intenção de combater a meninice, de combater a malandragem, de combater a mentira, nós acabamos por combater a própria busca dos dons espirituais. Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes, na preocupação de combater os excessos, nós terminamos combatendo o incentivo à busca dos dons. Um outro exemplo, vocês já perceberam que em nome de combater, por exemplo, o formalismo, a gente muitas vezes combate a ideia e o incentivo de despertar os nossos jovens, os nossos obreiros para estudar, para se prepararem teologicamente, para servir a Deus, para servir no ministério. Às vezes, em nome de combater o formalismo, a gente combate, irmãos, o que não devíamos combater, o incentivo ao preparo, ao estudo, a se preparar para servir melhor a obra. E eu estou dizendo isso, não estou fora do assunto, eu estou tentando trazer a mente dos irmãos para uma realidade. E dentro da minha temática, em nome de combater a teologia da prosperidade, nós temos combatido o ensinamento bíblico da verdadeira prosperidade na igreja. Em nome de combater a falsa teologia da prosperidade, nós temos combatido a verdadeira prosperidade. No intuito de combater os excessos, muitas vezes nós temos nos colocado até contra os princípios bíblicos.
E agora eu quero chamar a sua atenção para a introdução da nossa apostila. Vamos aqui na apostila, eu quero ler com vocês a introdução. Quem está com a apostila aberta? Jesus se referindo à contribuição financeira, ao ser interrogado sobre o imposto que se devia pagar a César, respondeu: disse-lhe, pois, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em regra geral, as nossas contribuições financeiras são dízimos e ofertas, que devemos dar a quem, irmãos? A Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que há vários princípios divinos com relação às nossas contribuições para Deus. Vejamos, vamos entender em primeiro lugar, e aí eu pediria a você que o meu material foi repetido, você pode riscar aí na página 9 o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto, e vamos para a página 10, o assunto foi repetido. Na página 10, o primeiro ponto aí, princípios divinos de contribuição financeira, página 10, leia comigo. Quando falamos em princípios, estamos falando em regras que regem nossas práticas. Nesse particular, temos como exemplo disto o próprio dízimo. Para quem ganha pouco e para quem ganha muito, quanto é o percentual que se paga? Ou que se devolve? 10%. E a gente vê tanta aberração. Eu vi, por exemplo, o Ratinho, em um programa, nenhum dos seus programas, dizer que ele era contra a igreja evangélica, porque a igreja evangélica cobrava 10% de dízimo. E nas palavras dele isso não estava certo. E ele se adequava mais ao modelo católico, que a pessoa podia contribuir com quanto quisesse de dízimo. Meus irmãos, isso é antibíblico. A palavra dízimo no hebraico é maezer, e a palavra literalmente significa a 10ª parte. Não existe dízimo se não for 10%, irmão. E é bonito ver isso, porque Deus não cobra mais de quem ganha menos, e nem cobra menos de quem ganha mais. É um percentual definido. 10%. Devolva 10%. Se você ganha pouco, é 10% do pouco que você ganha. Se você ganha muito, é 10% do muito que você ganha. E deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja. Vocês sabiam, irmãos, que dizimar e ofertar não é questão de ganhar muito ou ganhar pouco? Não é, irmão. Tem gente que diz: eu não dizimo porque eu ganho pouco. Não, irmão. Dizimar e ofertar não é questão de ganhar pouco ou ganhar muito, é questão de fidelidade. É questão de ser fiel a Deus. Meus amados irmãos, uma pessoa que não dizima porque ganha pouco, se ele vier a ganhar muito algum dia na vida, ele não vai dizimar também não. Ele não dizima, porque quando ele ganhar, se ele vier a ganhar muito, ele vai ficar com pena porque é muito. Então dizimar e ofertar não é questão de ganhar muito ou ganhar pouco, é questão de ser fiel. Quem é fiel contribui com o pouco que Deus lhe dá, contribui na esperança de que Deus vai lhe abençoar. Aleluia. Quem é fiel contribui com o muito que Deus lhe dá. É um dízimo grande, mas o irmão não dá com pena, porque ele é fiel, ele entrega integralmente ao Senhor aquilo que Deus tem lhe dado. Pois não. Essa questão é muito séria. Eu não vou comentar muito sobre o assunto, é ele e a pessoa que está ministrando. Mas um membro da igreja, aonde este homem é pastor, aonde ele é pastor, o comentário que veio para mim,
é que naquela época ele tinha 1.000 gados, 10 mil gados. Ele tinha 10 mil gados. E ele disse para uma pessoa: se eu fosse pagar meu dízimo, eu teria que pagar 1.000 gados. Vai enricar o pastor, vai enricar. Por isso eu não pago nenhum. Olha, irmãos, então isso, irmão, não é uma questão de ganhar muito, porque, como eu estou dizendo, essa é uma verdade. Agora, você não sabe como uma pessoa dessa vai terminar os seus dias. Você não sabe como uma pessoa dessa vai concluir a sua caminhada. Então, meus amados irmãos, contribuir na obra de Deus é uma questão de fidelidade. Com relação ao princípio que eu quero mostrar para vocês aqui, é a seguinte verdade: os princípios divinos sobre contribuição financeira são inalteráveis pelas circunstâncias humanas. São inalteráveis. Princípios é algo que normatiza, que rege, e eles são inalteráveis. Por exemplo, nós estamos em crise, então eu não vou dar os 10% de dízimo porque nós estamos em crise. O princípio bíblico aí é percentual de 10%, a crise não mexe nisso. E a palavra de Deus, ela vai estabelecer alguns princípios. O tempo é muito remisso, mas eu quero pelo menos ler essa apostila com vocês essa tarde. E esses princípios são fundamentais, e eu creio que Deus vai abençoar grandemente vidas aqui esta tarde, nessa última preleção. Primeiro princípio, eu quero que a igreja leia comigo aí. Primeiro princípio, está no segundo ponto, leia bem forte comigo aí, o segundo ponto. Vamos lá? Tá, foi só para vocês encontrar, agora valendo. Segundo ponto, qual é o princípio que aparece aí? Isso é muito importante, irmão. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Você que está me acompanhando, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 1 e 2. A expressão conforme a sua prosperidade aparece no texto acima, na versão que aparece no texto acima, na versão King James é de acordo com a sua renda. A ideia bíblica é que as nossas contribuições para a obra de Deus devem ser de acordo com as nossas rendas. Olhem para cá. O primeiro princípio divino de contribuição financeira que eu menciono aqui é o princípio da proporcionalidade. Na versão King James é: cada um contribua de acordo com a sua renda. Meus irmãos, o que se espera de um irmão que tem condição e numa campanha, vamos dizer, numa campanha para sustento de um missionário, o irmão que tem boa condição dar uma oferta de R$50? Vamos imaginar um irmão que tenha um salário ou que tenha uma renda de R$10.000 por mês. Ele dá uma oferta de R$50 para o sustento do missionário. E um irmão aposentado que tem uma renda de R$800, ele contribui com R$70 para a campanha. Está proporcional a contribuição com essas rendas? Amados irmãos, espera-se que quem ganha mais
contribua com mais. Este é o princípio divino da proporcionalidade. Da proporcionalidade. O apóstolo Paulo menciona nesse texto este princípio, que a nossa contribuição, quer dizimal, quer com oferta, deve ser de acordo com a nossa prosperidade, com a nossa renda. E eu quero dizer para o povo de Deus que esse tipo de atitude tem dado prejuízo à obra de Deus, e tem dado prejuízo à vida de muitos irmãos. Meus amados irmãos, pastor Raposo menciona, ao ministrar sobre o assunto, que nós devemos contribuir proporcional à nossa renda, para que a nossa renda não seja proporcional à nossa contribuição. Meus irmãos, um dia, lá na congregação que eu dirijo, eu lancei um desafio para a igreja, e teve um dos meus auxiliares que foi para outra congregação, e eu fiquei pensando, será que foi por conta do desafio? Eu não sei. Eu fiz um desafio na igreja, e eu disse para os irmãos: irmãos, nós vamos fazer uma oração aqui hoje, para que Deus adeque as nossas rendas às nossas contribuições. Eu vou orar por vocês, para que Deus adeque as nossas rendas à nossa contribuição. Não me responda, mas se nós for fazer essa oração aqui hoje, quem poderia dizer para Deus: Senhor, eu topo, pode adequar a minha renda à minha contribuição? Não responda para mim, mas reflita nisso hoje. Quem poderia dizer isso aqui para Deus? Se você é fiel, você pode fazer esta oração. As nossas contribuições, biblicamente falando, deve ser proporcional ao que nós ganhamos, ao que Deus nos dá, ao que nós temos, e em alguns casos, além do que nós temos, porque tem a questão da fé, e tem hora que Deus toca na gente para fazer alguma coisa. Eu mesmo tenho experiência nesta área, e eu devo compartilhar isso com os irmãos. Pastor Ricardo está me ajudando aqui. Pastor Genésio disse que o adágio de muita gente, de alguns, não contribuo, não dou porque ganho pouco. E devia ser o contrário: ganho pouco porque não dou ou não contribuo. Vamos para frente. Segundo princípio, é o terceiro ponto aí. Eu quero toda a igreja participando. Segundo princípio, terceiro ponto, leiam aí. Foi só um ensaio, mais uma vez. Segundo princípio. Irmãos, isso aqui é um dos pontos que tem causado muitos prejuízos na obra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9:7, leia comigo: cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs Deus no seu coração. É observável o fato de que a propositura da contribuição deve ser do indivíduo, fruto de uma decisão pessoal. Vocês já observaram que nós temos citado esse texto errado muitas vezes? Os irmãos já observaram isso? Nós costumamos citar esse texto assim: cada um contribua segundo propôs Deus no seu coração. Não é assim que a gente costuma citar? O texto não diz isso. O texto diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração. A propositura é do indivíduo, é da pessoa, é eu, conscientemente, que devo propor o que contribuir. Muitas vezes a gente fica esperando por Deus, né, irmãos? Deus já está dizendo.
Deus já deixou o mandamento. Não por tristeza ou por necessidade. Quer dizer literalmente, pode só acompanhar comigo na apostila. Não constrangido, coagido por força externa. A ideia bíblica aqui é que nossas contribuições para Deus não deve ser forçado por ninguém, e sim espontaneamente. Eu devo propor, não por tristeza, não obrigado por ninguém, mas eu devo propor voluntariamente no meu coração. Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama o crente devotado a Ele, que contribui alegremente. Em suma, o princípio da voluntariedade. Eu queria que você lesse esse parágrafo comigo, é aqui que tem muita gente embaraçada. Leia comigo. Em suma, o princípio da voluntariedade não traz a ideia de opcionalidade, contribua se quiser, e sim da espontaneidade, por propositura pessoal, sem ser forçado por ninguém, de minha própria disposição. Tem gente interpretando isso errado. Tem gente interpretando esse princípio da voluntariedade como que o princípio da voluntariedade seja opcionalidade. E tem muita gente dizendo, não vou dizimar não, porque a palavra de Deus diz que o dízimo é voluntário. O dízimo é voluntário. Irmãos, nós precisamos entender algumas verdades. O princípio da voluntariedade aqui não é opcionalidade. O princípio da voluntariedade aqui não traz a ideia contribua se quiser. Traz a ideia de eu vou contribuir voluntariamente. Tem muita gente confundindo voluntariedade com opcionalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque as contribuições para Deus são mandamentos de Deus. Agora, claro, nada na vida cristã é obrigado, irmão. Nem servir a Deus é obrigado. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. O princípio da voluntariedade, ele traz a ideia da disposição pessoal de contribuir, e não a ideia de opção. Eu contribuo se eu quiser, não. Ah, pastor, mas o dízimo não é obrigado. Não é obrigado, mas é um mandamento.